Chega de ficar segurando. Vamos finalizar com uma explosão. Agora vai, tá? Tava testando algumas coisas, tava vendo algumas coisas. E fala, galera aqui do canal Ítalo Zoom, pode dar o zoom na tela que o Ítalo chegou. E hoje mais um vídeo nascendo neste canal, mais um vídeo que vem ao ar neste canal para sempre trazer o melhor conteúdo de qualidade para você. Se você é novo por aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se você não é novo por aqui, não deixou o like ainda, não é inscrito, se inscreva, porque nós temos vídeos de X-Men 97, já temos vídeos de Homem-Aranha Um Novo Dia, assisti o filme, dei as minhas opiniões, inclusive assista esse vídeo, que foi o último vídeo que saiu no canal, e assista a maratona de X-Men 97 aqui no canal Ítalo Zoom, que eu falei do episódio 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e hoje vou falar do episódio 7 de X-Men 97, que é mais um episódio da franquia, e é mais um episódio muito interessante, um episódio que tem várias teorias, que tem várias questões aqui que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o... No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o episódio 7 de X-Men 97, segunda temporada. Eu vou trazer as minhas opiniões, as minhas análises, as minhas teorias. Todos os vídeos aqui que eu fiz falando sobre X-Men 97 foi desse jeito. E é claro que no final do vídeo eu vou deixar a minha nota pro episódio, tá? Se você quer saber as últimas notas dos outros episódios, assista a nossa playlist, tem uma playlist completa aqui no canal, mas se você pesquisar, se você procurar, você consegue... A playlist com todas as opiniões e análises e teorias dos episódios anteriores, tá? O episódio 7 de X-Men 97 inicia basicamente mostrando um pouco do que aconteceu dos últimos episódios, um pouco da história do Noturno, um pouco da questão da abertura da Corporação X, que é a corporação do Professor Xavier, que é a corporação que foi feita para lidar com crises humanitárias. Uma corporação que foi montada na antiga Genosha, né? Porque agora está toda destruída aquele local de Genosha. O Professor Xavier foi lá, investiu um dinheiro ali e construiu a Corporação X, tá? Mostrou também um pouco do passado do Noturno, que ele foi abandonado pela Mística e ele é filho da Mística e do Dentes de Sabre. Isso é mostrado no episódio. Em todos os vídeos aqui de X-Men 97 ou qualquer outro vídeo do canal, sempre tem aquela colinha, aquele roteiro preparado por mim para falar sobre esse episódio, tá? Mas por enquanto eu não vou precisar do roteiro não, porque eu lembro um pouco também sobre o episódio que eu mesmo assisti. Tá, gente, aí depois roda a vinheta, na vinheta adicionam a Polaris na vinheta, porque a Polaris agora se tornou uma X-Men oficialmente, tem ali cenas, cortes adicionados na vinheta, aparece a Mística, aparece o Dente de Sabre e outras cenas de vários episódios da temporada, tá? E aí começa remostrando tudo o que aconteceu em Genosha, todo o massacre em Genosha, o molde mestre, né, que é aquele super sentinela que tem 3 cabeças, que soltam outros sentinelas gigantes, mais menores do que ele, atacando Genosha, o Magneto ali lutando contra o molde mestre, né, e aí aparece nada mais, nada menos que Colossus e Magia, que são 2 grandes personagens da Marvel, 2 mutantes poderosíssimos. O Colosso, inclusive ele fez parte dos X-Men, porque nesse momento aqui da história ele não faz parte dos X-Men ainda, ou fez. No momento ele não estava sendo do time dos X-Men, ele estava ali em Genosha junto com a sua irmã Magia, né? Porque se vocês não sabem, a Magia é irmã do Colossus. Então, e aí os dois salvam ali alguns mutantes de Genosha e tal, e a Magia tenta ir contra o molde mestre. Eu não entendi muito bem essa cena, porque ela deixa ser atingida pelo molde mestre. Ela vai ali dar uma que vai lutar contra o molde mestre, porém ela vira pro Colossus e deixa ser atingida pelo raio do molde mestre. O Colossus, é claro, fica desesperado, encontra a Magia já sem vida. Ou seja, o molde mestre acabou matando uma das personagens mais fortes da Marvel. Parênteses aqui, tá? A minha teoria, eu acho que a Magia tá viva, porque os poderes da Magia são poderes muito gigantescos e eu acho que ela não morreria desse jeito, tá? Mas aí ela morreu, entre aspas. A minha teoria, eu acho que ela tá viva, que ela vai voltar futuramente na série, mas que nesse momento ela vai ficar como se tivesse de fato morta, né? Assim como minha teoria, que eu disse que o Magneto tá vivo ainda, tá? Que ele vai voltar em X-Men 97, tá? Mas isso é um papo pra outro vídeo, pra outros capítulos, e vamos ver aí até onde a história vai se desenrolar. Então, Colossus acaba perdendo a sua irmã, Magia, né? E aí a história parte para outro rumo, que basicamente tá tendo uma convenção partidária, sim, é uma convenção partidária nos Estados Unidos, dentro ali da série, né? E um antimutante, um fanático antimutante chamado Graydon Kent. Eu acho que é Graydon Kent, que ele é um antimutante, né? Porque ele não gosta dos mutantes, ele odeia os mutantes e basicamente se candidata à presidência da República. Sabe quem eu acho que é um fanático? Que tem também um pouco disso?
Então, né? Não preciso nem dizer. O editor fez alguma magia aí, colocou alguma coisa na tela, pra vocês entenderem do que eu tô falando. Pera aí, que eu acho que até parou de gravar. Não parou de gravar, não. Tá, e aí, ele é um fanático político, ele quer ser um político para acabar com os mutantes. E aí acontece o sequestro político. Ele é violentamente sequestrado por uma equipe de super-heróis ou super-vilões. Nada mais, nada menos que os acólitos do Magneto, com vários mutantes incríveis, inclusive, tá? Vários mutantes com poderes extraordinários, poderes muito diferentes, poderes muito interessantes. E entre esses mutantes tem o Colossus, né? Que é o Colossus que apareceu no início do episódio. Ele se une a esses acólitos do Magneto, que são nada mais nada menos que um time que são sucessores do plano Magneto. Das formas que o Magneto acreditava. Nas formas que o Magneto acreditava que os seres humanos deveriam ser erradicados e tal. Eles acreditavam muito naquilo que o Magneto pregava e continuaram o legado de Magneto, né? Assim disseram eles. Ali, os canais de notícia noticiam aquilo que aconteceu. E o líder dos acólitos do Magneto, Êxodos, tá escrito Êxodos. E Êxodos é o líder dos mutantes, dos acólitos do Magneto, esses acólitos que apareceram, né? Então ele acaba assumindo a autoria dos ataques. Os X-Men e várias outras pessoas e mutantes do mundo inteiro veem um anúncio de Êxodos afirmando que sim, foram eles que fizeram o ataque, que eles querem continuar com o projeto de Magneto, que eles querem continuar com toda a ideia do Magneto sobre o mundo, sobre os mutantes serem uma raça superior. Aí, né, o Noturno e a Vampira veem ali a captura do fanático Graydon Kent. E o Graydon é irmão do Noturno, isso mesmo. O Noturno, ele é filho da Mística e do Dentes de Sabre. E o Graydon, que é esse antimutante, que é esse fanático antimutante, ele é filho da Mística e do Dentes de Sabre também, tá? E mais lá na frente vai mostrar que ele não é mutante, tá, gente? Ele é humano mesmo sendo filho de 2 mutantes, ele não possui poderes, tá? E aí o Noturno vê e tal, que os acólitos do Magneto capturaram ali o Graydon, né, o fanático anti-mutante, e aí vão fazer uma missão para salvar esses mutantes. E o X-Factor, né, que é aquele time do governo, do senador Keller, né, que obedece às ordens do governo dos Estados Unidos, não podem agir, porque precisam de uma ordem, precisa todo um sistema jurídico para que eles possam ser acionados para agir nesse caso. Então, a líder, né, do time do X-Factor liga para o Professor Xavier, que já formou a Corporação X, que já tem a sua equipe, que não é os X-Men, que sim são os mutantes da Corporação X, né, manda meio que Charles achar o Graydon Kent, né? Então Charles afirma que os seus X-Men irão atrás dele, que irá recuperar esse fanático mutante. Noturno, Vampira, Bishop, Polaris e Fera vão ali para a ilha, né? Onde era a ilha que o Sinistro, né? O Sinistro, aquele clássico mutante, que o Sinistro dominava ali. Eles vão para aquela ilha onde estão os acólitos do Magneto e são vítimas de um ataque. Sim, eles são atacados o X-Jato é atacado ali durante a chegada deles, né? Porque, claro, é uma ilha dos acólitos do Magneto, não ia ser algo simples entrar ali. Deixa eu ver se tá gravando. Não ia ser algo simples entrar ali. Então, eles recebem esse ataque, né? Esse ataque para interceptar a chegada deles até essa ilha dos acólitos do Magneto. E aí, basicamente, eles têm os seus poderes desativados. A Vampira, o Fera, o Bishop, o Noturno e a Polaris têm os seus poderes desativados. Já o Bishop, ele também tem os seus poderes desativados, porém ele continua absorvendo as rajadas de energia. O Bishop acaba caindo ali da nave dos X-Men, a Polaris vai e pula, né, para salvar o Bishop, inclusive, abre parênteses aqui, uma teoria minha, é que eu acho que eles ainda vão se envolver emocionalmente, vai ter ali uma relação entre Bishop e Polaris. Eu reparei no último episódio, mas nesse aqui ficou bem mais assim, na cara, e aí eu resolvo trazer isso pra vocês. Eu acho que eles vão ter alguma relação entre os dois, eu acho que vai ter, eu acho que a Marvel vai fazer isso com Polaris e Bishop, tá? Depois quer me sentar pro páreo. Vai, sabe a garota, sai daí. E aí o Fera, a Vampira e o Noturno estão ali no X-Jato, o X-Jato cai, o Bishop e a Polaris caem ali, né, os dois, inclusive caem de um jeito muito, eu diria, com muito contato ali, viu, Marvel? Eu sei o que você tá fazendo, tá bom? Eu sei que você tá tentando emplacar aí esse casal, Bishop e Polaris. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de topo, é um pouco sozinho. Eu sei disso. E aí, indo pra Vampira, pro Fera e pro Noturno, o Colossus acha o X-Jato e salva eles. Salva assim, né? Porque acham que os mutantes, que os X-Men querem se juntar aos acólitos do Magneto. E aí o Noturno já fala de cara pro Colossus que eles vieram atrás do Graydon, né, que é aquele antimutante fanático, e Colossus diz que não vai poder entregar Graydon a eles. Então o Noturno se oferece para conhecer um pouco da história, conhecer um pouco ali do ambiente dos acólitos do Magneto, papo furado só para salvar o Graydon, né, porque os X-Men não são bobos, tá? E aí eles vão ali com o Colossus porque eles não têm opção, eles estão sem poderes devido
a torre inibidora, né? A torre que inibe os poderes dos... E aí, passando para as partes principais do filme, o Êxodos tem a ideia de fazer um julgamento, onde ele vai ser o advogado da acusação e o Noturno vai defender o Graydon. E o Colossus vai ser o juiz. E aí começa o julgamento, o Graydon começa a atacar o Êxodos começa a atacar o Graydon, falar que ele é extremista, que ele quer acabar com os mutantes, todo aquele assunto. O Noturno defende e tal, tenta mostrar um lado bom do Graydon, o Graydon se recusando 100%, né, a ser bom com o Noturno. E aí chega a hora da sentença, e aí o Colossus, ele pensa ali, ele fica em alguns instantes calado, e o Êxodos simplesmente ataca o Colossus antes mesmo do resultado, porque o Êxodos achou que o Colossus seria um traidor. Então o Êxodos ataca o Colossus, joga ali aquele raio dele, joga aquele poder no Colossus, o Colossus começa a gritar, a sentir muita dor, até que Polaris e Bishop destroem a torre inibidora de poderes. Assim, os dois recuperaram os poderes dele, o Bishop inclusive chega ali em uma cena muito da hora, jogando ali a carga toda que ele estava absorvendo durante o episódio todo, ali nos outros mutantes, e aí os X-Men começam a batalhar contra cada mutante ali do Êxodos e tal. O Colossus também começa a lutar, eles começam a lutar, e o Noturno e o Êxodos começam a batalhar ali, tem uma briga de espadas. O Noturno tem uma certa vantagem contra o Êxodos, só que o Êxodos também é muito bom, e aí quando o Noturno pediu pro Êxodos se entregar, eles estavam conversando ali, o Graydon vai lá e dá um tiro no Êxodos, matando o mutante ali mesmo. O Graydon, né, que é o fanático antimutante, ele meio que, como eu posso dizer, ele rende o Noturno, como se fosse matar o Noturno. A Polaris até tenta jogar ali umas armas no Graydon, só que o Noturno e o Graydon se teleportam pro Ártico, né, lá pra Groenlândia, se assim eu posso dizer, pro Ártico lá, e deixa meio que o Noturno vai falando algumas coisas com o Graydon e tal, e deixa o Graydon ali. O Noturno volta, os X-Men levaram a melhor, o Professor Xavier, a líder do X-Factor, fala com o Professor Xavier e tal, que o Graydon estava andando sozinho no Ártico e tal, num local muito frio. O Professor Xavier disseram que eles cumpriram a missão deles, né, mesmo não levando o Graydon para as autoridades de volta aos Estados Unidos e deixando ele no lugar de neve, os X-Men cumpriram a missão deles, e realmente cumpriram, né, salvaram ali dos acólitos, né. Com o Êxodos morto, Colossus resolve ir para o Instituto Xavier, tá? O Noturno deixa ali o Colossus no Instituto Xavier e pergunta se o Noturno pergunta se conseguiu convencer o Colossus. Deixa eu ver aqui se tá gravando, porque eu falo demais. E aí o Noturno pergunta se conseguiu convencer o Colossus responde que não, que o Noturno não conseguiu convencer ele, que o Graydon era uma pessoa boa. O Noturno realmente não conseguiu convencer, né? O Graydon era um bosta, era um cara muito ruim, tá? Ele era ruim de verdade. Passando aí para as próximas cenas, sabe aquele lugar lá na Grécia Antiga, onde o Apocalipse estava no episódio passado? Então, a X-Force, né, que é o time liderado por Cable, com os membros Psylocke, Arcanjo, Jubileu e Mancha Solar, eles chegam ali naquele local onde o Apocalipse fez aqueles experimentos no episódio anterior, onde ele reviveu o Gambit, e aí eles estão ali tentando e tal, fazer uma operação. Quando eles chegam lá, eles dão de cara com um corpo, que seria o corpo de Apocalipse, um corpo já sem vida. E aí... Vamos orar diante de Deus para essas guerras, esses mísseis. E aí eles ficam, como isso é possível? E o episódio acaba. Meu Deus do céu, o episódio foi tão tranquilo, aí chega no final, pum, Apocalipse morto. Minha teoria é que ou o Apocalipse trocou de corpo, foi pro corpo do Gambit, ou o Gambit matou o Apocalipse. Será? Será qual dessas teorias estarão certas? Mas minha opinião sobre esse episódio 7 de X-Men 97 é a seguinte. É um episódio muito bom, é um episódio muito bem feito, muito bem elaborado, com uma história muito interessante, que não focou tanto no Apocalipse, mas focou ali nos X-Men, focou ali em outra história, meio que no passado do Noturno, no seu irmão, que ele é antimutante. Trouxe também o Dentes de Sabre e a Mística, o Êxodos, os Acólitos do Magneto, que são um time ali de mutantes muito legais e muito interessantes, com poderes muito diferentes. O Êxodo, inclusive, é um personagem muito incrível, viu? Muito incrível de verdade. É um personagem muito interessante. É um episódio muito bem construído. O final deu um plot twist muito incrível, né? Que é ali o corpo do Apocalipse sem vida. Foi sensacional. A minha nota para esse episódio é a nota 10 de qualidade. Gostei muito desse episódio. Achei um episódio muito interessante. Te prende do início ao
fim do episódio. E você, o que achou desse episódio de X-Men 97, segunda temporada? Comenta aqui pra mim, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo de X-Men 97, até o próximo vídeo do canal. Eu te espero no próximo vídeo. Até segunda. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Renda-se! Minha fé me mantém protegido de...